Olá, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos fazer aqui um vídeo diferente. Estamos aí atendendo aí uma necessidade, né, do nosso campo eclesiástico aqui da cidade de Peabiru, no estado do Paraná. Nós vamos estar fazendo aqui uma aula para os alunos do núcleo do curso de teologia aqui da nossa região. E eu gostaria de compartilhar aqui no canal também para que todos possam ter acesso a essa aula. E de repente, se você se interessar em esse curso, você pode estar aí procurando, né, os órgãos competentes para estar fazendo esse curso. Então nós vamos apresentar aqui o material. Esse é o material. O nome da instituição é IBADEP, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Estado do Paraná. E o assunto que nós vamos abordar é a hermenêutica avançada. Então esse é o assunto que nós vamos abordar durante aí um período, né, durante esse mês todo. Hoje nós vamos fazer a primeira aula, que é Introdução à Hermenêutica. Então essa é a primeira aula que nós vamos estar ministrando e vamos estar disponibilizando o vídeo para quem queira assistir, tá bom? Nós vamos usar então esse material aqui como base, estaremos explicando, né, o material, nós não vamos sair do conteúdo proposto pelo material, vamos seguir ele, né? Então nós vamos seguir aqui a partir da página 17 desse material, onde fala sobre a introdução à hermenêutica, né? O que é a hermenêutica? Qual que é o papel da hermenêutica? Você gosta de ler as Escrituras Sagradas e entendê-las? Você tem facilidade para entender aquilo que você lê? Então a hermenêutica é uma ferramenta onde você poderá aí aperfeiçoar as suas habilidades no estudo das Escrituras, né? O que é a palavra hermenêutica? Ela se origina do termo grego hermeneuem, que significa explicar ou interpretar. Então, o que é a hermenêutica? É a habilidade de explicar e interpretar o texto bíblico. E nós temos aqui como base no livro, lá Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27, que diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então a expressão aí, explicando-lhes, faz referência ao vocábulo hermeneuem, hermenêutica, né? Então essa ideia de explicar, né, de expor aquilo que foi escrito. De onde originou a palavra hermenêutica? A origem da palavra, ela é uma origem secular, usada lá na Grécia. Essa é a origem da palavra. Ela surgiu ali na Grécia, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e nós usamos dentro da teologia muitas terminologias ou nomenclaturas que vêm do grego. A origem da palavra, ela vem de um deus grego, o Hermes. Qual que era a função dentro do panteão dos deuses? Ele era considerado o porta-voz ou intérprete de outros deuses. E nós lemos lá em Atos 14, versículo 12, quando Paulo ele cura ali um paralítico em Listra, e as pessoas comparam ele a Hermes, né, a essa divindade aí. Por quê? Porque o apóstolo ele estava falando, pregando, havia a habilidade, né, de levar a palavra, de trazer a palavra a eles. Então eles comparam ele a Hermes. Vamos lá? Página 18, né, os vários componentes da hermenêutica. Então nós vamos aqui falar sobre os elementos básicos da hermenêutica. O que nós estudamos dentro da hermenêutica? Nós vamos estudar o autor, quem escreveu. Segundo, o texto, né, o texto propriamente dito. E terceiro, o leitor, aquela pessoa que ela vai ler o texto. Então são três elementos básicos. Poderíamos usar os seguintes termos, né? O codificador, o código e o decodificador.
né? O codificador, aquele que criou o código, que é o autor, o código propriamente dito, que é o texto, e o decodificador. Eu estou explicando aqui a leitura do livro. Tá? Então você vai ver aqui na sequência o texto como fator do significado. Nós vamos ver aqui, na sequência, as vantagens de você fazer uma hermenêutica, uma interpretação do texto, as vantagens e desvantagens de você focar só num elemento. Então, se você foca só no texto como fator do significado, né? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? E de repente você pensa assim, eu tenho que ignorar o autor, ignorar o leitor, eu vou estudar só o texto propriamente dito. Será que é possível fazer uma boa hermenêutica, uma boa interpretação de texto? Então é isso daqui que o livro ele traz para a gente. Então alguns intérpretes sugerem que o significado é propriamente do texto, ou seja, é o texto, é o próprio texto que o determina. Provavelmente já ouvimos ou dissemos algo como: o nosso texto nos diz, a Bíblia diz. Legal, né? Bacana. Não está errado, porém, não seria uma hermenêutica total, ampla, né? Completa. Na página 19, segundo parágrafo, nós encontramos o seguinte, para pregadores como Billy Graham, as expressões a Bíblia diz e Paulo quer dizer significam a mesma coisa, se porventura estiverem ministrando sobre a epístola aos Romanos. Então aqui o Billy Graham, ele já tinha um entendimento diferente. Ele entendia que o texto, a Bíblia diz, mas Paulo também diz, através do texto. Então ele não faz aqui uma discriminação do autor e do texto. Então, você pode ver aqui que há uma discrepância, né, nessa opinião do texto, somente o texto. Não, ele também levava em consideração o que o autor dizia. Todavia, existem aqueles que acreditam que deve fazer uso somente do texto, dentro de uma hermenêutica. O significado pretendido por Paulo, que ele procurava transmitir em seu escrito, não é o mais importante que a interpretação de qualquer outra pessoa. Então, quem acredita que deve-se fazer a interpretação somente do texto e a partir do texto, ele não leva em consideração a intenção do autor. Por quê? Porque o autor ele não tem consciência ampla daquilo que ele estava escrevendo, uma vez que as escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então haverá ali vários argumentos aí que defendem essa ideia. Aqui na página 20 nós temos o leitor como fator do significado. Então existem aqueles que defendem ainda que quem dá o significado é o leitor e não o texto nem o autor. Alguns intérpretes alegam que o significado do texto é determinado pelo autor, às vezes chamado pelo leitor, melhor dizendo. Às vezes chamado de leitor implícito, leitor competente, leitor pretendido, leitor ideal ou leitor real. Qual que é o problema dessa interpretação aqui? Essa interpretação, ela abre espaço para uma variedade de interpretações, uma gama de interpretações. Não leva em consideração o texto propriamente dito, não leva em consideração a intencionalidade do autor, o que o autor quis escrever, qual foi a intenção dele, o que ele pretendia. Não leva em consideração os detalhes culturais, exegéticos do texto. O que importa é o autor. Aqui no terceiro parágrafo do livro nós lemos o seguinte, em razão disso, há leituras ou interpretações marxistas, feministas, liberais, igualitárias, e evangélicas, arminianas, calvinistas. Por quê? Porque a pessoa ela coloca o seu viés, o seu ponto de vista, a sua opinião pessoal dentro de uma interpretação textual. Então esses são um dos prejuízos dessa interpretação do ponto de vista do leitor,
Uma outra maneira é você interpretar o autor como fator do significado. Então você vai, agora nessa terceira opção, você vai usar o autor. Então, eu vou interpretar esse texto aqui a partir do autor, e aí você ignora o texto, você ignora o leitor propriamente dito, né, somente o autor. Um método mais tradicional para o estudo da Bíblia, no entanto, tem sido o de analisar o significado como algo controlado pelo autor. De acordo com esse ponto de vista, o significado é aquele que o autor conscientemente quis dizer ao produzir o texto. Dessa maneira, a Epístola aos Romanos deve ser interpretada à luz do que Paulo quis passar aos seus leitores quando escreveu, se estivesse vivo, né? Bastaria que nos dissesse o que desejava transmitir e pronto. Levando em consideração o autor. Se nós formos comparar entre os três, esse é o que ofereceria a melhor hermenêutica. Todavia, ainda é uma hermenêutica incompleta. Por quê? Porque nós acreditamos que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. E nós entendemos que existem coisas escritas pelos autores que fugiram ao consciente dele, e de forma inconsciente, né, ali, e dirigida pelo Espírito Santo, ele escreveu a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, as Escrituras, ela contém a opinião de Paulo, ela contém a opinião de Pedro, ela contém a opinião de Moisés, né? Mas ela é a palavra de Deus. Então ela é muito válida, nós interpretamos sim a partir do autor, mas levamos em consideração todo o contexto. Segundo parágrafo da página 21. Esse ponto de vista argumenta que a Bíblia e outras grandes obras da literatura não devem ser tratadas como obras de arte exclusivas, com regras distintas e apropriadas. Pelo contrário, cabe interpretá-las da mesma maneira como interpretamos outras formas de comunicação verbal. Esse é essencialmente o método do bom senso, visto que o objetivo da interpretação é compreender o que o orador ou o escritor está querendo dizer. Muito bem, é ótimo, muito bom. Mas não podemos esquecer que o Espírito Santo ele está inspirando o autor. Devemos levar em consideração este autor que é o Espírito Santo. Próxima página, página 23. Nós estamos aqui trazendo uma luz, né, a leitura. Então, o que o aluno deve fazer? Você que está fazendo o curso, estou falando diretamente com você. Leia o livro e assista o vídeo. Então, o vídeo ele está explicando, né, a leitura. Então, vai te ajudar, vai facilitar você a ter uma compreensão melhor do texto lido. Tá bom? Então, a página 23, objeções ao autor como fator do significado. Quais são as objeções quando você leva em conta só o autor? Nós vemos aqui, primeiro, quais as objeções? Muitas objeções têm sido levantadas contra essa ideia. Uma das mais famosas é a chamada falácia intencional, popularizada por William K. Winsat, Jr. e Monre Beardsley. Eles alegam ser impossível entrar na mente de alguém e viver tudo o que se passava no momento em que escrevia. Então essa daí é a alegação, né? Experiências mentais e emocionais do autor. O que pretendeu transmitir com o seu escrito? E a intenção de Paulo, por exemplo, está no ambiente público, pois propositadamente tornou isso possível ao leitor do próprio texto. Por outro lado, as suas experiências íntimas, as chamados atos mentais, não estão disponíveis, a menos que o apóstolo, de maneira explícita, as revelasse. Então, segundo esse ponto de vista, não tem como você saber toda a experiência emocional, cognitiva, nem que o apóstolo Paulo ele vivenciou. Página 24, estou selecionando aqui alguns parágrafos-chave para trazer luz aí a toda a leitura. Página 24, nós temos aqui 1, 2, 3, o quarto parágrafo do nosso livro. Para o cristão, um fator adicional surge nesse ponto. A crença de que a Bíblia é inspirada
É preciso também considerar este componente divino. Se ao redigirem as Escrituras, os autores falaram inspirados pelo Espírito Santo, nós temos aqui a referência de 2 Pedro 1:21, como se crê, conclui-se então que foi dada a eles a habilidade divina para expressar adequadamente as questões que pretendiam transmitir. É o que a gente falou agora há pouco no vídeo. Levar em consideração a inspiração do Espírito Santo. Página 25. Ainda falando sobre objeções, né, ao fator do autor. A objeção final diz respeito aos textos nos quais o autor apela para uma experiência de fé. Como pode um ateu ou herege compreender o significado do salmista, que afirma: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Então, o segundo livro aqui, nós estamos estudando, é a base do nosso estudo, como que um ateu ele vai assim interpretar com base no autor, sendo que o autor é um crente, ele acredita em Deus, ele é teísta, mas o leitor é ateísta, né? Então, como que ele vai interpretar com base no autor, sendo que o autor ele tem fé, né? Ele usa o argumento da fé para justificar o que ele está escrevendo. Último parágrafo. O ateu pode entender o que o salmista está falando sobre a satisfação de ser perdoado pelo Senhor e a agonia pessoal que o precedeu. Por outro lado, não pode compreender a experiência, assunto em questão, a essência do que está sendo tratado, do salmista. Incapaz de aceitar o elemento divino que a envolve, procurá-la, explicá-la à luz da psicologia de Freud. Ainda assim, poderá entender o que o salmista quis dizer com o seu relato. E ele está falando de agonia, da culpa e da satisfação do perdão. Então, bem bacana aí essa reflexão. A reflexão ela traz aí um momento de pensamento, de questionamento a respeito do assunto. Lembrando, nós estamos na introdução. Vamos seguir em frente. Aqui nós temos um questionário dessa primeira parte. Vamos para a segunda parte. A introdução é dividida em 3 partes, tá? Nós estamos agora na segunda. O papel do autor. Qual é o papel do autor na hermenêutica? Os textos bíblicos estão fundados na história. Foram escritos no passado e dele fazem parte. Mas isso não altera o que o autor queria transmitir, assim como não mudam os eventos nos quais se basearam. Então foi escrito no passado, mas o tempo não tirou aí o papel, a função do autor. 1, 2, 3, 4. O quarto parágrafo, acompanhe comigo a leitura. Com mais frequência que se imagina, a principal preocupação ao se interpretar um texto é compreender quais as verdadeiras implicações do significado do autor. Nesse ponto, alguém pode levantar a seguinte objeção: mas Deus não é autor das Escrituras? Parece um questionamento razoável, porém nenhum livro da Bíblia o apresenta como sendo o seu autor imediato. Então a gente estava falando sobre você considerar somente o autor como base hermenêutica. Todavia, nós também não podemos levar em conta que é somente o Espírito Santo o autor. Por quê? Porque Deus usou as experiências, a personalidade, o caráter, o conhecimento, o notório saber deste autor. Então o autor colocou no texto o seu estilo literário, os seus costumes, os seus conhecimentos pessoais. Aí nós temos a importância de conhecer o autor daquele texto. Os textos de Paulo não começaram Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Igreja de Roma. Não. Ele coloca ele, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado, escolhido. Então ele é o autor, ele é o remetente dessa carta. O destinatário é a Igreja de Roma.
Então é importante eu saber quem está escrevendo, sim, para uma boa hermenêutica. Página 32. Nós vamos falar aqui sobre alguns erros, né, que nós devemos evitar. O primeiro erro a evitar é o de que haveria mitos na Bíblia. De acordo com esse ponto de vista, os milagres e outros eventos narrados nas Escrituras devem ser compreendidos não como relatos históricos, mas como obra de ficção ou mitos. Então, existem pessoas que vão ler o texto e eles acreditam que o texto ele traz ali mitos ou crendices, né, que o autor acreditava, que estava inserida na mente do autor. Então, são erros aí que a gente deve evitar. Por quê? Porque nós não cremos nisso, né? Nós cremos que Deus inspirou, que aquilo que foi escrito foi inspirado, é fidedigno, né? O segundo erro a evitar é o daqueles que defendem a interpretação literal da Bíblia para todos os textos. Então esse também é um erro que deve ser evitado também quando nós fazemos a interpretação do texto. Por exemplo, né, nós temos aqui Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não obedecer o seu pai, e não aborrecer o seu pai e a sua mãe, sua mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Então, pessoas que levam aí a literalidade do texto, acreditam que deve abandonar mesmo, né? Deve sair de casa, deve deixar tudo. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto ele quer dizer o quê? Que você deve colocar Deus acima de todas as coisas. É como aquele texto lá, olha, se a tua mão te escandaliza, arranca ela. É melhor você entrar, né, na eternidade faltando uma mão do que ir para o inferno com as duas mãos. Mas não é o que o texto diz, isso é uma interpretação muito literal. O texto está dizendo que eu devo tratar radicalmente um problema que eu estou enfrentando, mas não levar isso de forma literal, né? Não é para ninguém cortar a mão, né? Ninguém deve arrancar o olho. Então devo evitar esse erro aí. Página 34. A função do texto. Qual é a função do texto? O texto consiste em uma coleção de símbolos verbais, né, de caracteres ali escritos e códigos, né, que são feitos ali, são decodificados ou codificados para que o leitor possa ler e interpretar. No 2, o terceiro parágrafo, acompanhem comigo. Ao escrever, portanto, o autor cria um texto que pode ser compartilhado. Então, qual que é a intenção do autor? É compartilhar. Se você faz um texto onde você não pode compartilhar com o leitor não tem uma compreensão do texto, qual o sentido de escrever, né? Assim, nós mesmos, leitores modernos, pelo fato de sabermos como um contemporâneo de Paulo compreendia as palavras gregas, a construção gramatical e o contexto, podemos hoje entender a mensagem paulina. Então nós vemos aí que a Bíblia foi escrita de uma maneira que os leitores da época entendiam e que nós podemos entender hoje. É claro que houve um processo de tradução e tudo isso, mas podemos entender, né, após ser feito esse processo. Então a necessidade de compartilhar leva o autor a aceitar as normas da linguagem do uso público, do seu público. Então o autor ele vai escrever e é obrigado a respeitar ali a compreensão do leitor, ele está escrevendo para alguém. Então isso daí estamos falando de didática, estamos falando de se escrever de uma maneira acessível ao leitor. Página 35, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, quarto parágrafo. O texto, porém, pode transmitir muito mais do que o seu significado. É capaz de proporcionar ao leitor vastas áreas de informação, histórica, psicológica, sociológica, cultural, geográfica, enfim. Então o texto pode trazer todas estas informações. Lendo o Evangelho de Marcos, por exemplo, é possível aprender sobre a história de Jesus, as tradições e o estilo do autor. Já o livro de Josué descortina a geografia da Palestina e a estratégia militar do segundo milênio antes de Cristo. Tudo isso está implícito no texto.
né? Nós vemos ali. O leitor pode investigar o que está lendo para obter essas informações. No entanto, esteja conscientes que esse não é o estudo do significado do texto. O significado do texto é o que Marcos, Josué, os autores dos Salmos quiseram transmitir aos seus leitores. Bacana, né? É interessante, a gente no ministério, nós encontramos alguns questionamentos assim bem curiosos e são importantes, todo questionamento é importante. Nós lemos lá no livro de Josué que o sol parou. E aí questionam, mas o sol, hoje se sabe que a Terra ela está girando em torno do sol e como que fica isso? A Bíblia errou, né? Não, a Bíblia não errou. Foi escrito dentro de um conhecimento popular, né? Qual que era o conhecimento? Que o sol ele estava dando voltas à Terra, né? E foi escrito nessa perspectiva. Então a Bíblia ela não é um livro sobre ciência, sobre geografia, porém contém muitos fatores históricos, contém muitos fatores geográficos, mas a intencionalidade não é essa. A intencionalidade ela é teológica, ela é revelatória, ela é para trazer luz espiritual ao leitor. Então ela não contém erros, não, mas ela respeita o conhecimento daquele povo. Ela está ali usando aquele conhecimento do povo para transmitir princípios bíblicos. E o fato aconteceu. De alguma maneira o sol ali, ele permaneceu durante horas, ele não se pôs. O que aconteceu cientificamente? Não sabemos, isso não importa o que aconteceu. O que importa é que Deus fez, o que importa é que o Eterno ele realizou aquele milagre. Vamos aqui para a página 37 agora. A função do leitor. Então, quem eram os leitores originais? Eu preciso pensar nisso. Existe o leitor agora, contemporâneo, e o leitor original. Examinando os símbolos verbais, o leitor procura entender o que o autor quis dizer a eles, consciente de quem escreveu usou intencionalmente símbolos compartilháveis. Inicia sabendo que o texto se ajusta às normas de linguagem dos textos originais. Então o texto ele vai ser lido agora, né? Isso significa que ao ler as obras de Shakespeare, aqui dá um exemplo, precisará usar o dicionário de inglês do século XVII, em vez de um do século XX. Olha só que interessante, hein? Então, a função do leitor, ele vai ler, e ele vai ler na perspectiva mais próxima da originalidade do texto. Então, essa é a ideia. Então, eu vou ler então da maneira mais próxima àquilo que chega ao original. Então, eu preciso ter aí, nós vamos falar daqui a pouquinho ainda nessa aula, sobre as ferramentas da hermenêutica, né? Mas precisamos ter algumas ferramentas aí para podermos interpretar o texto bíblico. Passamos à segunda parte. Estamos agora na terceira parte. Página 43. Acompanhe comigo. Você vai ler o texto e vai assistir o vídeo, tá bom? Então, a necessidade de interpretação. Para que interpretar? Por que não ler simplesmente? Um livro aqui pergunta, né? Por que não ler? Simplesmente ler. Ler a Bíblia por ler. Meus irmãos, isso é muito bom. Você simplesmente ler. Porém, existe aqui alguns argumentos aqui que mostram a necessidade. Primeiro, vai haver textos que eu não vou conseguir entender simplesmente lendo. Esse é um argumento. Outro argumento é o argumento apologético, que é a defesa da fé. Eu vou me deparar com situações em que as pessoas vão me questionar um texto, vai falar, olha, mas por que isso daqui é dessa maneira? Olha, isso daqui não faz sentido. Por que está escrito isso? E aí eu vou precisar do quê? De uma hermenêutica mais profunda, uma interpretação mais profunda para entender o significado daquele texto ali. Então é muito importante a interpretação. Que no último parágrafo, na página 44, diz assim, a interpretação correta, portanto, traz alívio à mente, bem como
uma aguilhonada ou cutucada no coração. Mas se o significado claro é aquilo sobre o que a interpretação diz respeito, então para que interpretar? Por que não ler simplesmente? O significado simples não vem pela mera leitura? Em certo sentido, sim, mas um sentido mais verídico, semelhante argumento, é, portanto, ingênuo quanto irrealista, por causa de dois fatores, a natureza do leitor e a natureza da Escritura. Então, eu preciso compreender essa natureza. O leitor como intérprete. Então, agora, eu sou o intérprete. Você vai ler e você vai interpretar. Página 45. Pula aqui 1, 2, 3. O terceiro parágrafo. Acompanhe comigo a leitura. Além dessas diferenças reconhecíveis entre crentes bíblicos, há também todos os tipos de coisas estranhas em andamento. Usualmente podemos reconhecer as seitas, por exemplo, porque têm uma autoridade além da Bíblia, né? Então existem aqueles leitores, são os chamados leitores bíblicos, aqui entre aspas, né? Eu sou bíblico, eu leio a Bíblia, né? Amém. Eu também leio a Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Eu gosto de ler a Bíblia todos os dias, tenho esse hábito. Eu, pela misericórdia de Deus, eu leio a Bíblia todos os dias em hebraico, eu gosto muito do hebraico, o Antigo Testamento. O grego também tenho assim, um pouco de costume de ler, mas não é tanto, mas é o hebraico. Eu amo, né? Mas eu preciso compreender a cultura, preciso compreender o contexto daquela época para entender bem a Bíblia. E nós vemos aí várias seitas surgindo, né, como diz aqui. E o que elas têm em comum? Algo além da Bíblia, algo além, né? Então eles vão usar aí livros extra-bíblicos, né, para argumentar. E aí o que nós devemos fazer? Nós devemos entrar com a palavra de Deus, com a Bíblia, e devemos ter argumentos para defender a fé. Essa fé que uma vez foi dada aos santos. Então nós temos aqui em cunho de estudo, né, são seitas que nós não concordamos, né, Testemunhas de Jeová, né, os Mormons, Rosa Cruz, né, e várias outras seitas aí que nós não concordamos e acreditamos estar errado. Amém? A natureza da Escritura. Qual a natureza da Escritura na interpretação? Página 47. Uma razão mais significante para a necessidade de interpretação acha-se na natureza da própria Escritura. Historicamente, a Igreja tem compreendido a natureza da Escritura de maneira muito semelhante à sua compreensão da pessoa de Cristo. A Bíblia é ao mesmo tempo humana e divina. Então ela é a palavra de Deus, mas ela contém, né, conhecimento humano, contém palavras humanas, culturas humanas. Então essa é a natureza das Escrituras, por isso eu preciso fazer uma boa hermenêutica. Deus escolheu falar sua palavra através das palavras humanas na história. Portanto, todo livro da Bíblia também tem particularidades de história. Cada documento é condicionado pela linguagem, pela sua época, pela cultura em que originalmente foi escrita, em alguns casos também pela história oral que teve antes de ser escrito, e tudo isso. Tudo isso é um pacote hermenêutico que pode ser explorado e torna a leitura da Bíblia mais empolgante, mais emocionante, quando você tem essa consciência no momento da leitura. Vamos aqui pular a página 48. Então, a página 48, aqui no último parágrafo, né, nós vemos aqui, ao falar através de pessoas reais, numa variedade de circunstâncias, por um período de 1500 anos, a palavra de Deus foi expressa no vocabulário e nos padrões de pensamento daquelas pessoas. Então a Bíblia foi escrita de Gênesis a Apocalipse, em um período de 1500 anos. Imagina esse tempo. E quantos anos você tem? Tem 20? Tem 40? Tem 60? Tem 80 anos? Qual que é a sua idade? Imagina 1500 anos. O vocabulário dos teus avós são os mesmos que o teu? Não. Imagina o vocabulário de alguém 1500 anos atrás. A cultura, né? Então foi escrito por mais ou menos 40 autores, a Bíblia,
que viveram em cidades diferentes, tinham uma cultura diferente, num período de 1500 anos. Escreveram 66 livros. Né? Então é uma variedade de autores, de cultura, de tempos e épocas que pode ser explorado, pode ser compreendido na leitura da Palavra de Deus. Idiomas, né? O Antigo Testamento foi escrito, a maioria em hebraico, uma parte em aramaico, o Novo Testamento em grego. Então é muito rico. A última parte, né, do livro aqui, a página 55, da introdução, a primeira tarefa, a exegese. Então o livro ele apresenta a exegese como a primeira tarefa. Né? O que é a exegese? A exegese ela também traz essa ideia de interpretação, de guia, né? Um guia para o entendimento da palavra. A exegese ela está dentro da hermenêutica. A hermenêutica é o assunto abrangente, a exegese é um dos tópicos ou assuntos dentro da hermenêutica. Todavia, o livro aqui traz a exegese como a primeira tarefa. Por quê? Porque a exegese ela vai direto ao ponto da interpretação. Ela vai fazer essa função interpretativa. A primeira tarefa do intérprete chama-se exegese. A exegese é o estudo cuidadoso e sistemático da Escritura para descobrir o significado original que foi pretendido. A exegese é basicamente uma tarefa histórica e é a tentativa de escutar a palavra conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido. Então vou aqui dar um exemplo. Né? Você vai estudar Gênesis. Para quem foi escrito Gênesis? Gênesis foi escrito para os Bene Israel, para os filhos de Israel, que estavam saindo de Mitzrayim, do Egito. Então foi para eles que estava sendo escrito o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses nomes são os nomes que a Septuaginta deu, a versão grega. No original hebraico não são esses. Olha que interessante. O livro de Gênesis é Bereshit, no princípio. Êxodo é Shemot, que significa nomes. Levítico é Vaikra, que significa e chamou. Olha como que muda, né? Depois nós temos Números, que em hebraico é Bamidbar, no deserto. E nós temos Deuteronômio, que é Devarim, palavras. Olha só que profundo, né? Então muda ali a visão, a interpretação do texto, traz mais conhecimento sobre o texto. Para quem foi escrito? Isso é muito importante. Na verdade, todos os exegetas de algum tipo, a única questão real é se você vai ser um bom exegeta. Quantas vezes, por exemplo, você ouviu ou disse o que Jesus queria dizer com aquilo foi, naqueles tempos tinha o costume de. Então, esse é o papel do exegeta. Página 56. 2, o terceiro parágrafo, acompanhe comigo. O problema real com a exegese seletiva é que a pessoa frequentemente atribuirá a sua própria ideia. Então esse livro aqui ele trata um problema sério, que é a exegese seletiva. Então você vai ler, né, a maioria das pessoas comete esse erro, e você vai procurar argumentos ou versículos que defendem a tua ideia, defendem o teu ponto de vista. Então você vai ver pela ótica da tua igreja, pela ótica do teu sistema religioso, pela ótica da sua opinião pessoal. Então se você tem o hábito de fazer tal coisa, tem gente que fala que é pecado, isso é pecado. Você vai procurar na Bíblia algo que defenda isso. Esse não é o papel do verdadeiro exegeta. O verdadeiro exegeta ele vai ler sem preconceitos. A palavra preconceito significa pré, antes e conceitos. Preconceitos, não. Você não vai ter preconceitos. Você vai vir sem preconceitos e você vai tentar entender o texto, como ele realmente é, a intenção do texto, o objetivo do autor, né? Para quem foi escrito, certo? Página 57. Aprendendo a fazer exegese. Como fazer boa exegese e ao mesmo tempo evitar
as ciladas ao longo do caminho. Então, como que eu vou fazer? Preciso ter em mãos, né, algumas ferramentas que podem ajudar. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre elas, né, mas aqui no livro o que ele vai falar? Ó, naturalmente, a exegese requer um reconhecimento farto relacionado a alguns aspectos que serão abordados oportunamente. As línguas bíblicas, isso é importante, se você puder aprender. As situações históricas judaicas, semíticas, helenísticas, como determinar o texto original quando os manuscritos têm textos variantes, o emprego de todos os tipos de fontes primárias e ferramentas. Então, tudo isso daí vai ser usado no uso de uma boa exegese. Contexto histórico. O contexto histórico te definirá o livro para o livro. Tem várias situações, a época, a cultura do autor e dos seus leitores, ou seja, os fatores geográficos, topográficos e políticos que são relevantes ao âmbito do autor. Então tudo isso daí deve ser levado em consideração. Mas vamos falar aí sobre ferramentas aqui, né, que podem ser usadas. Página 60. Vamos direto para a ferramenta que é o que a gente quer aprender, a gente quer estudar. Quais as ferramentas que eu posso utilizar? Eu posso utilizar um bom dicionário da Bíblia, um bom manual bíblico, uma boa tradução, uns bons comentários, várias versões da Bíblia, né? Posso usar as redes sociais, né? o Google, né? Ferramentas de pesquisa. Todavia, o que eu te aconselho? A você conhecer, né, o seu sistema doutrinário. Você é da Igreja Assembleia de Deus? Conheça o credo da sua igreja. Conheça aquilo que você acredita, o que a sua igreja defende, né? Tem problema estudar outros viés? Não, não tem problema. Mas você tem que estar bem alicerçado na sua fé, o que você acredita, para que você possa ler filtrando aquilo que você está estudando. Certo? Página 61, a segunda tarefa, a hermenêutica. Então nós chegamos aqui na hermenêutica. Embora a palavra hermenêutica originalmente abranja o campo inteiro da interpretação, inclusive a exegese, também é usada no sentido mais estrito de procurar relevância contemporânea dos textos antigos. Então a hermenêutica vai fazer esse papel aí, né? E é isso aí, gente. Estamos chegando aqui no final, né, na nossa apresentação. Então nós apresentamos aqui nessa introdução, né, os 3 componentes aí da hermenêutica. É só uma introdução, tem muita coisa ainda para acontecer. Então nós estudamos aí sobre o autor, né, sobre o texto, sobre o leitor, né, que é o codificador, aquele que codifica, aquele que vai, né, o código, que é o texto, o decodificador, que é o leitor. Né, nós vimos aí o problema de você interpretar o texto só pelo texto, ou interpretar somente pelo autor, ou somente pelo leitor. E nós aprendemos tudo isso daí. Nós vimos a importância de você usar o todo, você fazer uma boa exegese bíblica, o que é exegese. Então tudo isso daí nós apresentamos nessa introdução. Leia o livro, você que está fazendo o curso, leia o livro, preste atenção no vídeo, pause, né? Ouça de novo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Que o Eterno te abençoe. Quero aqui agradecer ao diretor do IBADEP, pastor Wagner Conceição, da cidade que pastoreia hoje a igreja em Engenheiro Beltrão, nosso pastor presidente, pastor Elias Anunciação dos Santos, nossos agradecimentos aí pela confiança de poder estar aí lecionando essa matéria tão importante e tão relevante. Que o Eterno abençoe a cada um e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aí o seu comentário, o seu like. Que o Eterno lhe abençoe.